2 Reis 13, versículo 14, diz assim: Estando Eliseu doente de enfermidade de que morreu, Joás, rei de Israel, desceu a ele e, chorando sobre ele, exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: flechas do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então o rei de Israel fere a terra. E disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos amoabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a entrarem um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém? Pode se sentar. Essa passagem vai nos falar sobre o profeta Eliseu. A gente acabou de ler os últimos dias do profeta Eliseu. E podemos constatar, podemos ver que Eliseu foi um grande homem de Deus. Amém? Mas como todos os homens, ele estava sujeito às limitações dos mortais, Nasce, cresce, envelhece e morre. Alguém assim aqui também? Somos mortais, Aqui nessa terra. Então a gente vive aqui nessa terra. A gente nasce, a gente cresce, a gente vai envelhecer e um dia a gente vai morrer. Amém? Mas essa história, esse fato, vai falar da morte de Eliseu. E vai falar de algo muito importante, muito relevante aos nossos dias de hoje. Eliseu deveria estar mais ou menos com uns 80 anos de idade quando ele morreu. Mas ele foi chamado ainda muito jovem, para o ministério profético. Mas agora ele estava velho e doente. A história do profeta Eliseu foi maravilhosa, com Deus desde o início. Quando ele foi chamado por Deus, através de Elias, ele teve uma vida dedicada ao Senhor. Eliseu, ele foi chamado no momento que ele ainda estava trabalhando, e ele estava arando com 12 parrelhas de boi. Mas no momento em que Deus usa Elias para chamar Eliseu, Eliseu não estava apenas arando as 12 parrelhas de boi, mas ele já estava conduzindo a 12ª parrelha de boi, ou seja, ele já estava nos finalmente. É como se hoje, o que nós poderíamos dizer, ele estivesse no último ano da faculdade, como que se ele estivesse no maior cargo de uma empresa, na conclusão de um projeto que demorou anos para conseguir, ou seja, ele estava em algo muito importante para ele. Ele trabalhou muito tempo para chegar até aquele momento. Mas o profeta Elias chega e o chama. Deus o chama para servir ao Senhor. E aí, é para largar tudo. Servir ao Senhor e largar tudo. Tudo aquilo que ele tinha construído até aquele momento. Toda a sua família e atender ao chamado de Deus.
E assim também, Deus ele tem um propósito nas nossas vidas também, né? Assim como ele tinha um propósito na vida de Eliseu, ele também tem um propósito na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? E quando Deus nos chama, né? Cada um com o seu propósito, cada um do seu jeito, cada um de uma maneira especial. Deus vai falar ao nosso coração, Deus vai dar direção, Deus vai mostrar o caminho, mas com Eliseu foi assim. Tu deixa tudo e vamos agora. Eliseu só teve tempo de se despedir da sua família, vender os bois, pegar os carros, queimar tudo e fazer um churrasquinho com aqueles bois lá. Matar os bois, né? Não vender. E foi viver uma grande história com Deus. Onde ele foi um instrumento de Deus para fazer muitos milagres. Para ser usado muitas vezes através das profecias, né? Então Eliseu foi um grande homem de Deus. Mas hoje eu quero falar para você alguns pontos importantes que a gente vê nesse texto que a gente acabou de ler agora. E o primeiro deles é: Eliseu foi servo até o fim. E esse é o tema da nossa ministração. Cadê Vini? Ele não quis me mostrar a arte, ele disse: você vai ver só na hora. E eu sempre esqueço de olhar. E às vezes nós idealizamos, né, a forma como nós devemos viver, e mulheres e homens de Deus, como nós deveríamos acabar os nossos dias, né? E esquecemos que muitas vezes nós somos humanos. Nós queremos fazer a vontade de Deus, nós fazemos a vontade de Deus nessa terra, né? Mas nós somos humanos, assim como Eliseu também era humano. E o texto mostra muito bem essa humanidade de Eliseu. Diz que Eliseu, nos seus últimos dias, ele estava doente de uma enfermidade que iria levar ele à morte. E ele estava sofrendo. E muitas vezes a gente acha que por sermos servos do Senhor, nós não podemos ter enfermidades. Nós não podemos sofrer. Muitas vezes quando as pessoas estão enfermas, dizem assim: essa pessoa está em pecado, por isso que ela está enferma desse jeito. Quem já ouviu isso? E isso prova que isso é uma mentira. Eliseu era um profeta de Deus, era um homem do Senhor, um servo. Um homem usadíssimo pelo Senhor, mas ele também ficou enfermo. E uma enfermidade que levaria ele à morte. E estava sofrendo. A palavra diz, né, que ele estava sofrendo. Mas o foco aqui não é o sofrimento de Eliseu, mas como Deus trata o profeta neste momento da sua vida e como o profeta responde aquilo que Deus deseja dele. Mesmo já avançado de idade, mesmo doente, Eliseu continuava com o mesmo vigor espiritual. Eliseu continuava tendo fé. Eliseu continuava sendo obediente a Deus. Mesmo doente, mesmo sabendo que ele ia morrer, mesmo já com seus 80 anos de idade, ele poderia dizer: ah, tem outro por aí, existem outros profetas, existem outros homens de Deus, ah, Senhor, usa outro, eu estou aqui sofrendo, então me cura que eu vou. Me transforma que eu vou. Alguém viu Eliseu falando isso aqui na palavra? Não, né? Possuía a mesma visão da obra de Deus. E em nada a doença ou qualquer outra coisa impediu ele de continuar sendo a voz profética de Deus em Israel. Quantas coisas nos impede de servir ao Senhor? Né? Ele cumpriu a vontade de Deus, ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele até o final. Até a sua morte. Diante das lutas e da adversidade que nós vivemos nas nossas vidas, somos tentados a desistir muitas vezes.
a largar, a abandonar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos? É ou não é? Por muito menos. Por muito menos. Não é nada relacionado com uma enfermidade que levaria à morte. Às vezes é uma briga em casa. Às vezes é uma enfermidade, sim. Às vezes é as finanças que não estão tão boas assim e eu decido, eu vou parar por enquanto. Eu vou dar um tempo. Me tira aí do ministério, me tira do grupo por um tempo. É só por um tempo, até resolver minhas coisas, até resolver minha situação. Por um tempo eu não vou servir ao Senhor no diaconato, por um tempo eu não vou servir no ministério infantil, por um tempo me tira do louvor. Até eu resolver as minhas coisas. Foi assim que Eliseu fez? Eliseu foi fiel até o fim. Ele foi servo, ele serviu ao Senhor. Ele sabia qual era o chamado dele, ele sabia qual era a posição dele, ele sabia para que Deus tinha chamado ele. E em tudo que Deus falava, ele obedecia. E nós? Temos sido obedientes ao Senhor? Nós temos ouvido o seu chamado? Nós temos obedecido aquilo que ele nos diz para fazer? Quantas vezes nós fraquejamos? Quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes nós saímos dos grupos, nós deixamos o ministério, nós queremos abandonar? Muitas vezes nem chega a acontecer, né? Talvez o líder vá até você e fale assim, meu irmão, vamos orar mais um pouco. Fica mais um pouquinho aqui, vamos ajudar você em oração, mas não sai não. Fica no grupo, eu deixo você fora da escala esse mês. Quantas vezes nós deixamos de sair para a rua para evangelizar? Quantas vezes alguém te liga para que você ore por essa pessoa e você deixa de orar? Você diga assim, amém, eu vou orar por você, eu vou estar orando pela tua vida. Só que não ora. Eu vou mexer com o inferno? Eu vou trazer situações para minha casa, porque eu começo a servir a Deus, eu começo a fazer a obra do Senhor, parece que se levanta. O inimigo fica bravo, o inimigo fica nervoso e se levanta. Não, deixa eu ficar quietinho aqui na minha. É ou não é? Mas Eliseu não. Eliseu permaneceu servindo até o fim. A questão toda é que nós não percebemos é que Deus está usando as circunstâncias, as adversidades, os problemas, as enfermidades, a situação lá na tua casa, para lapidar o nosso caráter, para nos fazer ser mais forte, para que a gente aprenda mais, para que a gente saiba lidar com as situações. Mas ao invés de a gente permanecer, ao invés de a gente aceitar aquilo que Deus está fazendo, o crescimento que Ele está querendo nos dar, a gente foge. E fugir não é o caminho. Fugir não vai te levar a nada. Todos nós aqui conhecemos a passagem de Jonas, né? Jonas fugiu para um lado onde Deus mandou ele para cá, ele foi para o outro lado. Adiantou ele fugir? Não. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, irmãos, Ele vai cumprir. Ele vai te chamar de volta. Ele vai encurtar o caminho. Ele vai espremer mais ainda. Quem foge, apanha mais. O negócio é não fugir. O negócio é obedecer e permanecer fiel. Passar pela prova, passar pelas situações. Entender que tudo aquilo que nós estamos vivendo é algo para que o nosso caráter seja construído de uma maneira como agrada ao Senhor. Ter o caráter de Cristo. Aprender com as situações. Para que você tenha um testemunho. Para que através do seu testemunho, da sua vida, outras pessoas que vão estar passando por essa mesma situação em outros momentos, você seja um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Mas se você foge sempre, se você corre sempre do chamado de Deus, para onde você está indo?
aonde você está indo? E o Senhor nessa noite, Ele está querendo dizer para nós, permaneçam, eu sou contigo, nessa situação, nessa peleja, nessa enfermidade, nesse problema, nessa situação difícil financeiramente, eu sou contigo. Eu quero te ensinar. Eu quero deixar você mais forte. Mas a gente precisa ter fé para acreditar que o Senhor é conosco, que o Senhor está fazendo. Ele não nos abandona nunca. E Ele nunca deixa você sozinho. Você pode ter certeza. Deus tem um propósito para as nossas vidas e nós precisamos conhecer esse propósito. E Ele sabe exatamente o que Ele permite você viver. Ele não vai te dar nem a mais e nem a menos do que você consegue. Só que é necessário perseverar. E o seu coração precisa estar firme em Deus. Porque Deus é poderoso para vencer qualquer situação, qualquer batalha, qualquer peleja, qualquer coisa que você esteja vivendo. O Senhor é poderoso para te tirar de todas elas. Para fazer você vencer todas elas. Amém? E no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 2 e 3, o apóstolo João escreveu sobre a igreja assim: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que as suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Deus não se agrada de um coração que decide retroceder. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você aceitou Jesus? Quando você começou a servir ao Senhor? Quando você começou, no seu ministério, começou a servir ao Senhor? Era uma alegria. Era uma alegria vir à casa de Deus. E hoje? Parece que vem a pulso, parece que vem amarrado muitas vezes. Muitas vezes queria estar em casa, queria estar fazendo qualquer outra coisa, mas não queria estar aqui. Mas você se lembra como era no início? Como você queria, desejava que chegasse no domingo para adorar o Senhor, para escutar uma palavra, para estar na comunhão com seus irmãos. Essa alegria precisa voltar no seu coração. Alegria de servir na casa dele, precisa estar vivo no seu coração. Não tem que ser um piso. Em Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. É até o fim, meu irmão. É até o fim. É até o último minuto. É até o último suspiro. Não tem essa de parar na metade, não tem essa de retroceder, não tem essa de que está difícil, eu vou agora dar um tempo. Não tem tempo. Não tem tempo para Deus. Deus quer você fazendo a obra dele, servindo a ele, adorando a ele. Em Hebreus 10:36 diz assim: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Nós precisamos fazer a vontade de Deus para que a gente venha alcançar a promessa. Para que a gente venha viver tudo aquilo que Ele prometeu. Um outro ponto: não seja enganado. Hoje está muito na moda, né? Aquele jargão: eu profetizo sobre a tua vida. Tem profeta para tudo quanto é canto hoje, né? Embora muito bonito e parecendo muito espiritual, esse jargão não passa de orgulho humano. Por isso, uma razão bem simples: nenhuma profecia que seja bíblica tem o ponto de partida no querer humano, mas na vontade soberana de Deus. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso está lá em 2 Pedro 1:21.
Toda profecia tem que vir do Senhor. Não tem que vir de homens, não tem que vir de nós. Esse negócio é isso que te digo. Eu profetizo sobre a tua vida. Tem levantado no nosso meio muitos falsos profetas. Muitas pessoas que profetizam sem nem ao menos saber o que está falando. E elas vão dar conta com Deus do que elas estão dizendo, né? Um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviada por Ele. Jesus avisou que nos últimos dias, nos últimos tempos, surgiriam falsos profetas para nos enganar. Por isso, precisamos ficar atentos para fazer a distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos profetas. Existem profetas? Existem. Existem homens de Deus sérios, verdadeiros, que falam em nome de Deus, que têm a certeza que Deus está usando para falar, para profetizar, para dar uma mensagem para você. Existem sim, mas nós precisamos ter discernimento. Isso que esse homem de Deus está falando está ligado à palavra de Deus? Se a pessoa te profetizou algo que já nem tem a ver com a palavra, nem está na mesma direção da palavra, está errado. Isso não vem do Senhor. Já começa por aí. No Evangelho de Marcos, diz assim, Marcos 13, 22. Pois aparecerão falsos cristãos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Em 1 Coríntios 14, 29 diz assim, e falem 2 ou 3 profetas e outros os julguem. Precisamos julgar a profecia, julgar se aquilo que está sendo dito a nós vem mesmo de Deus ou está vindo de boca humana. Amém? Mas Eliseu não. Eliseu era um homem de Deus e o Senhor usava ele como boca profética. Usava ele como um profeta. Lá no livro de 2 Reis 2, 21, ele diz assim, assim diz o Senhor. Eliseu já vinha com essa palavra, assim diz o Senhor. Nada vinha dele mesmo, mas vinha de Deus. A expressão flecha do livramento do Senhor, como está dizendo nessa passagem que a gente leu, possui sentido semelhante. A profecia tem sua origem em Deus e não no homem. Eliseu não profetizou para depois se inspirar, não. Mas foi primeiramente inspirado para depois profetizar. Primeiro Deus fala com a gente. Primeiro Deus mostra. Primeiro Deus dá visão. Primeiro Deus dá palavra. Para que depois a gente tenha certeza, ore a Deus, Senhor, confirma essa palavra. É mesmo para mim falar isso para tua filha, para o teu filho? E depois a gente fala. Lá no livro de 2 Reis também, 3,15, Eliseu diz assim, ora pois, trazei-me um músico. E sucedeu que tocando o músico veio sobre ele a mão do Senhor. Eliseu precisava primeiro escutar a voz de Deus. E a música era algo que trazia essa presença do Senhor. E Eliseu, escutando a voz de Deus, aí sim ele profetizava. Eliseu era verdadeiramente um profeta do Senhor. Não se deixe confundir. Cuidado com o que você tem escutado, aonde você tem escutado, os lugares que você tem ido, os lugares que você tem frequentado. Cuidado. É de Deus? Você tem certeza? A pessoa está falando segundo a palavra ou está indo contrário à Bíblia? Cuidado o que você tem escutado. Pede confirmação ao Senhor. Não sai seguindo cegamente aquilo que qualquer um fala para você. Amém? Terceiro ponto. Faltou fé. Faltou fé em Eliseu? Não. Faltou fé no rei. Vimos que uma profecia genuína, bíblica, ela tem a origem em Deus, né? E nesse texto que a gente leu, Eliseu ele ficou indignado. Ele ficou muito indignado.
quando ele viu que o rei Joás de Israel atirou as suas flechas, que eram símbolos do livramento do Senhor contra os sírios. Então Eliseu falou para o rei, pega as flechas, e daí ele atira a primeira, pegue uma flecha, e ele atirou a primeira. E depois o Senhor foi falando com o profeta, e ele foi dando direção ao rei. Pegue as outras flechas e atire, fere o chão. Tinha flechas ali do lado do rei. O rei pegou uma flecha, lançou, outra flecha lançou, outra flecha lançou, e ele parou. E as flechas ficaram ali. E o Eliseu ficou indignado com isso, porque as flechas simbolizavam a vitória do rei contra os sírios. As flechas eram algo de Deus, era uma profecia. Deus estava dando uma direção para Eliseu. Olha, quantas vezes você feriu o chão, é a quantidade de vezes que vocês vão vencer. Mas o rei pegou somente 3 e lançou somente as 3, e tinha outras ali. E quando o profeta viu isso, ele ficou indignado. Faltou fé no rei. Faltou disposição. Faltou acreditar. Faltou lutar. Ele ficou muito decepcionado. A vitória seria do tamanho da resposta do rei. E Eliseu diz assim para ele: como você lançou só 3, vão ser só 3 vitórias. Você poderia ter lançado 5, 6, mas você lançou só 3. Quantas vezes o Senhor fala conosco? Quantas vezes o Senhor diz para a gente não parar, para a gente continuar? Não chegou a hora de parar, irmão. É pela fé mesmo. Mas eu não estou vendo nada, mas é pela fé. Se Deus mandou você orar, se Deus mandou você ajoelhar, se Deus mandou você jejuar, não para. É profético. Levanta a tua mão lá na tua casa. Levanta a tua mão lá no teu trabalho. Profetiza. Deus vai te dar direção. Muitas vezes Deus fala para a gente fazer algo. Deus nos mostra algo. Ou usa um profeta de Deus para que a gente faça algo em favor da nossa casa, em favor do nosso casamento. Olha, mulher, age assim, 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 assim. Seu casamento vai ser restaurado. Seu marido não está na igreja hoje, mas ele vai vir. Os seus filhos estão na droga, estão lá na prostituição, no homossexualismo, mas faz assim, 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 assim. E tem gente que cansa e para no meio do caminho. Está faltando fé, está faltando disposição, está faltando acreditar que Deus faz, que Deus cumpre a palavra dEle. E se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Você só não pode parar. Você só não pode desistir. Tem 5 flechas, tira 5. Tem 10 flechas, tira as 10. Ele está te dando armas, Ele está te dando munição, Ele está te dando estratégia. Não para. O Senhor vai fazer o que Ele te prometeu. O Senhor vai trazer quem Ele te prometeu. O Senhor vai abrir a porta que Ele te prometeu. Mas se você parar, meu irmão, é do tamanho da tua fé. Se a tua fé for tímida, se você for tímido, se você não acreditar, é desse tamanho que vai ser a tua vitória. Mas se você for fervoroso, se você acreditar, mas muitas vezes a gente é tido como doido, né? Sou doido mesmo. Eu sou mesmo doida. Tô nem aí. Faço o ato profético. Falo sozinha. Não estou falando sozinha, estou falando com Deus. Mas tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de chegar lá no seu serviço e orar e ungir aquele lugar. E orar naquele lugar. É como o pastor Arley estava dizendo aqui agora há pouco, né? Talvez você esteja lá por um propósito, não seja lá o teu lugar. Deus vai te dar outro trabalho muito melhor.
Mas você tem um propósito ali. Enquanto você não cumprir, não sai. E como está a tua fé hoje? Quanto você tem obedecido ao Senhor? O quanto você tem feito? Nós precisamos profetizar. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos lutar com todas as armas que o Senhor nos der. Com tudo aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. E Ele fala com você, e você sabe disso. Você sabe que o Senhor tem falado com você. Você sabe que o Senhor tem te dado a direção. Por que você não tem obedecido? Por que você não tem feito aquilo que Deus já falou com você? Por que você parou? Demorou? Acha que não vai acontecer? Por acaso o Deus que você serve é Deus de pedra, de pau? Por acaso o Deus que você serve não é o Deus Todo-Poderoso? O Deus, o dono do ouro e da prata? O Deus que tudo pode? É ou não é? Então Ele vai fazer. Porque nada é impossível para Deus. Se você parou porque achava que era impossível, volte. O Senhor está falando com você hoje. Volte a fazer o que Ele te mandou, porque Ele vai te honrar. Um outro ponto, Deus zela pela sua palavra. Eliseu não era só um profeta. Eliseu também realizou muitos milagres, né? Eliseu já estava morto quando ocorreu algo que desafia a razão humana. Ele morreu e foi enterrado. E quando estavam enterrando, na verdade, estavam enterrando um outro morto. E daí estava vindo uns caras lá. E daí eles pegaram e jogaram o morto na cova do profeta Eliseu. O que aconteceu? O morto ressuscitou. Que loucura isso. Alguém já viu uma coisa dessa? Eliseu mesmo morto fez milagre. Eliseu mesmo morto ainda ele estava fazendo. E ali Deus revela, né? Deus mostra algumas qualidades, alguns atributos dele. Ele é eterno, independente da hora, independente do tempo. É independente do tempo. Independente do tempo. Você entende isso? Não é no teu tempo. Não é hoje. Não é do jeito que você pensa. Independente do tempo, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele cumpriu a palavra dele. Porque ele tinha o rei, quando ouviu a profecia de Eliseu, né? Eliseu morreu. E daí fica aquela pergunta, e agora? Ele morreu. Isso vai se cumprir? Não vai se cumprir? O que vai acontecer? Mas aquilo que aconteceu, de Eliseu, mesmo morto, aqueles ossos, né, jogados ali em cima dele, quando osso com osso se tocou, ressuscitou o homem, mostrou que Deus é perfeito e Deus é fiel. E mesmo Eliseu morto, Deus faz. Mesmo Eliseu morto, aquilo que foi falado através dele, por Deus, vai se cumprir. Ele continua fazendo milagres. E nós? E nós quando morrermos? O que nós estamos deixando aqui? O que nós estamos comunicando? E o que nós vamos deixar de legado? Quem somos nós? O profeta Eliseu, até hoje a gente fala dele. E a gente está mostrando aqui como ele era um homem de Deus. E que mesmo morto ele fez milagre. Que mesmo no último suspiro de vida dele, mesmo lá enfermo, sofrendo, ele foi e profetizou. O rei foi chorar, lamentando da enfermidade dele, sabendo que ele ia morrer. O rei o abraçou e chorou em cima dele. Mas Deus queria ainda usar o profeta Eliseu. Daquele jeito que ele estava, ele começou a profetizar. E nós?
O que nós estamos deixando? Qual é a imagem? Qual é o legado? Qual é o testemunho que nós estamos deixando? Qual é o testemunho que nós passamos hoje? Primeiro, para começar, né? Todos sabiam que Eliseu era um profeta. Todos sabiam que Eliseu era um homem de Deus. O que dizem a seu respeito? O que dizem a meu respeito? Quando escutam falar de mim ou de você, o que eles dizem ao nosso respeito? Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. É assim que tem que ser. Nós precisamos ser reconhecidos pelo nome que a gente carrega. Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vida já não é mais nossa. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aqueles que olham para mim, aqueles que veem as minhas atitudes, aqueles que veem aquilo que eu estou fazendo, tem que olhar e dizer assim: essa é uma mulher de Deus. Se isso não está acontecendo, se você não tem certeza de que é isso que dizem a seu respeito, busque mais ao Senhor, se conserte, vá até os pés da cruz, fale com Deus. Deus, Ele quer usar você grandemente. Você não está aqui por acaso, você não foi chamado por acaso, você não foi escolhido por acaso. Deus, Ele te separou desde o ventre da tua mãe. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele te escolheu, Ele te separou. E Ele já sabia o que Ele ia querer com você. Você já tinha um propósito. Você não é qualquer um. Você é um escolhido dEle. Pare de viver como qualquer um. Pare de ser qualquer um. Você é filho do Altíssimo. O Deus vivo, que reina sobre os céus e terra. O nosso Deus Todo-Poderoso. Você é filho. Você não é qualquer um. Você tem poder, o poder que há dentro de você, o Espírito Santo. Você tem poder de curar, de profetizar. Através do nome de Jesus. Mas o que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós vemos enfermos dos nossos lados e a gente tem vergonha de orar. A gente se recusa muitas vezes de falar do nome de Deus. Deus está querendo nos alertar nessa noite. Eu te chamei, você é um escolhido. Por que você não está onde eu te coloquei? Por que você saiu? Por que você abandonou? Por que você desceu do altar? Por que você largou o que você estava fazendo? Por que você deixou de servir? Por que você deixou de amar as vidas? Por que hoje você só se importa com você, com a tua casa? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está preocupado que não vai dar conta? Se o Senhor te chamou, Ele garante. Você está preocupado que você não sabe o que fazer? Só siga a direção, Ele vai te indicar o caminho. Ele é a luz. Ele vai te colocar no lugar certo. Eliseu, ele deixou um legado. Além da fidelidade, da eternidade de Deus, que fica muito claro para a gente nesse texto, tem mais uma lição. Ainda morto, o nome dele ainda continua ecoando. Nós estamos falando dele aqui. Nós estamos usando a vida e a experiência de Eliseu até hoje como um grande homem de Deus. O Antigo Testamento são histórias, são vivências, são situações que aconteceram para nos mostrar o que o nosso Deus faz, no que Ele é poderoso. E se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Se Ele fez, Ele pode fazer na tua vida também. Se Ele fez e você acreditar, toma posse, não desista.
Elias subiu ao céu vivo, não é? Eliseu deu a vida mesmo estando morto. Eliseu morreu com uma enfermidade, Elias não. Elias subiu ao céu ainda vivo. Cada um tem um chamado. Cada um tem uma história diferente. Deus chama cada um para uma situação. Deus vai me usar de um jeito e vai te usar de outro. Ninguém é maior e nem menor. Ninguém é melhor e nem pior do que ninguém. Todos somos do Senhor. Todos somos chamados e escolhidos. E Deus tem para cada um uma porção. Mas Deus entregou algo para você. Deus quer algo de você. Não é de mim. O que Ele quer de mim eu preciso fazer. O que Ele quer de você é você quem tem que fazer. E eu vou dizer uma coisa. Ele não vai vir aqui pegar na tua mão. Ele já te disse o que é. Se levanta. Se levanta e começa a ser instrumento de Deus. Volte. Volte a orar nas madrugadas. Volte a jejuar. Volte a buscar o Senhor como você buscava antes. Volte a amar as vidas que estão lá fora. Nós não podemos nos comparar um com o outro. Ah, mas acho que não é isso não que Deus queria de mim. Ah, no diaconato, servindo, ficando na porta, olhando lá o banheiro. Acho que não era isso não, acho que Deus quer muito mais de mim. Olha lá a pastora lá pregando. Olha lá as irmãzinhas lá no altar, olha lá, tocando. Eu quero cantar, eu quero pregar. Deus vai te usar naquilo que Ele quiser. Hoje pode ser que você esteja lá na porta. Mas Ele tem um caminho para cada um. Nós não sabemos. Talvez você saiba, porque Deus já sabe. Você já sabe o que Deus te prometeu. Ou talvez você não lembre. E você precisa pedir ao Senhor. Senhor, traz a minha memória. Eu sei o que Deus quer de mim. Eu sei onde Ele me colocou. Eu sei porque eu estou aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes o diabo já tentou me tirar daqui. Já tentou me fazer desistir. Eu já tentei parar. Eu já quis desistir. Mas em todas essas vezes o Senhor me levantou e disse assim: para, não está na hora de você parar. Prossiga. Não foi para ficar no meio do caminho que eu te chamei. Você ainda tem muita coisa para fazer. Se levanta e vai. Porque dessa peleja cuido eu. Dos teus filhos cuido eu, do teu casamento cuido eu, das suas finanças cuido eu. Apenas me obedeça. Se posicione, fique de pé, porque o Senhor vai te usar. E Ele quer te usar até o fim. Eliseu foi servo até o fim. Assim termina a vida do profeta Eliseu, um grande homem de Deus que nunca deixou de ser servo. Começou pondo água nas mãos de Elias. Ele era servo de Elias. Ele servia Elias. Ele terminou como um grande homem de Deus, profetizando, fazendo milagres e ressuscitando mortos, mesmo depois da sua morte. Você está reclamando? Que aonde te colocaram é pouco? É Deus quem vai te colocar. Quando você for feliz no pouco, quando você se alegrar no pouco, Deus vai te colocar no muito. Ele vai te colocar onde você precisa estar, aonde Ele quer que você esteja. Mas você precisa se alegrar. No Salmo 37, a palavra do Senhor diz que quando a alegria do nosso coração está no Senhor, Ele concede os desejos do nosso coração. Aquilo que você deseja, o Senhor vai te dar quando você estiver feliz fazendo a obra dEle. Quando você estiver feliz servindo a Ele, conectado com Ele. Mesmo sem ter escrito uma linha. Ele foi um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos. E nós devemos imitá-lo. Como servir e amar a Deus. Não imitar aquilo que Ele fez, mas imitá-lo em fidelidade, em serviço e em obediência. Eliseu é alguém que a gente pode olhar e dizer assim: eu também quero ser assim. Até no meu último suspiro,
eu quero estar servindo ao Senhor. Até no meu último suspiro, independente da situação que eu esteja vivendo, eu quero ser um servo de Deus. Eu quero estar na casa do Senhor. Eu quero fazer a obra. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim: esse é um homem de Deus, um varão valoroso, que deu muito orgulho ao Senhor. Amém?